texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, diz assim: morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse texto fala de um homem que viveu feliz, que desfrutou das bênçãos de Deus com intensidade na vida. E aí ele morreu cheio de dias, riqueza e glória. Tudo que a gente faz na vida precisa de habilidade. Habilidade significa aquele que é jeitoso, que sabe lidar com as situações. Você, por exemplo, precisa de habilidade no casamento. O casamento é bom, é uma bênção. Foi Deus quem instituiu. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Mas o casamento tem seus momentos de lutas, de dificuldades, de adversidades. E se o casal não tiver habilidade, não tiver jeito para lidar com as situações, então o casamento vai por água abaixo. Habilidade para criar os filhos. Os filhos são bênçãos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Graças a Deus pelas minhas filhas, mas os filhos vão crescendo e os pais precisam de habilidade para lidar com os filhos, e principalmente na fase de adolescência. Habilidade para lidar na igreja, para conviver na igreja. A igreja é o melhor lugar do mundo. A Bíblia diz que a igreja é a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido pelo precioso sangue de Jesus, propriedade exclusiva de Deus. Mas precisa de habilidade para lidar com a igreja, porque há muitas lutas, muitas dificuldades. Muitas vezes os problemas surgem na igreja. Se você não tiver habilidade, certamente você vai sucumbir. Eu, olhando para o texto, olhando para a vida de Davi, eu gostaria de destacar nessa oportunidade 4 lições para a nossa edificação na vida do rei Davi. Em primeiro lugar, nós precisamos de habilidade para lidar com o irmão negativo. Quando você lê a história de Davi, que ele chega ao arraial do povo de Deus, do exército de Israel, e ele encontra então um filisteu, um incircunciso, desafiando o povo, e ele se propõe a lutar contra Golias. Nos diz a palavra que o seu irmão Eliabe veio contra ele, e diz a Bíblia, e desviou-se dele Davi. A gente precisa de habilidade, precisa pedir a Deus sabedoria, para que Ele nos conceda essa habilidade para nos desviarmos dos irmãos negativos. Porque se você não tiver cuidado, o irmão negativo pode azedar a sua alma, amargurar o seu coração. O irmão negativo vai trazer uma perspectiva de vida do lado negativo, do lado derrotista da vida. E muitas vezes, muita gente acaba sucumbindo por causa da visão do irmão negativo. É só olhar o texto lá dos espias que foram olhar a terra. 10 deles trouxeram um relatório negativo e todo Israel pereceu por causa daquela palavra negativa. O irmão negativo, ele pode ser sua sogra, pode ser seu irmão, seu amigo, seu vizinho. É preciso que você tenha muita sabedoria de Deus, porque você precisa entender e discernir que a sua luta não é contra o irmão negativo. O irmão negativo precisa da sua oração, precisa da sua compreensão, precisa do seu discernimento e visão espiritual. A sua luta é contra o gigante que te desafia todo dia e certamente quer atrapalhar a sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos de habilidade para restaurar vidas. Nos diz o texto que Davi chega em uma caverna e ele encontra 400 homens rejeitados, endividados, discriminados, desvalorizados, desacreditados. E Davi dá autoestima àqueles homens, dá caráter àqueles homens e motiva aqueles homens. Aqueles homens se tornaram um exército maior de Davi, porque foram restaurados por Davi. Você precisa de habilidade, porque Deus nos colocou nesse mundo para abençoar as pessoas, para restaurar vidas. Nós estamos aqui com uma missão, somos seguidores de Cristo,
para estender a mão ao caído, ajudar aquele que está enfraquecido, debilitado. Em nome de Jesus, peça a graça de Deus para que Ele te conceda habilidade para restaurar. Em terceiro lugar, nós precisamos de habilidade para fazer e manter amizades. Quando você estuda a história de Davi, você percebe que esse homem, ele tinha muitos amigos. Davi parece ter uma atração magnética, as pessoas amavam Davi. E na verdade, queridos, tem gente que tem problema com essa área da vida. Tem gente que faz amizade, mas não tem habilidade para manter as amizades. É preciso pedir a Deus graça e habilidade para que nós possamos manter as amizades na vida. Porque a Bíblia diz que é bom ter amigo. A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em quarto e último lugar, nós precisamos de habilidade para ver as coisas boas da vida. Se você ler o capítulo 29, você vai perceber que esse é o último discurso de Davi. Ele reúne o povo, ele convoca o povo. E quando todo Israel está reunido para ouvir as últimas palavras do rei, ele poderia ter começado o seu discurso se lamentando, se auto-justificando pelos seus erros, pelas suas falhas, olhando para as coisas que o seu filho, o amado da sua alma, tanto mal Absalão fez a Davi, procurou matar Davi, tentando mostrar ao povo que ele era pecador, que ele era humano, por isso que ele errou, mas ele enfrentou muitas lutas. Mas não é isso que nós encontramos no capítulo 29. Quando você abre o texto, você percebe um homem agradecido, um homem feliz, um homem reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, um homem que olha para a sua história e percebe a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e ele então louva ao Senhor, agradece a Deus, reconhece que a riqueza e que todas as bênçãos vêm da mão do Senhor, e ele então termina o seu discurso exaltando e bendizendo o Senhor. E diz o texto: e morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. Meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, peça a Deus habilidade. Diga: Deus, me dá habilidade. Habilidade para desviar do irmão negativo, daquelas pessoas que só têm uma palavra de derrota, daquelas pessoas que querem amargurar o meu coração. Essas pessoas não são referências na minha vida. Me dá, Deus, habilidade. Habilidade para que eu possa restaurar vidas em nome de Jesus, para que eu possa ser um instrumento de bênção, porque esse é o compromisso que eu tenho como cristão. Quando Jesus me salvou, Ele me salvou para que eu pudesse servir à sociedade de forma justa. Peça a Deus habilidade para fazer e manter as amizades, porque certamente, querido, coisa boa é ter amigos. Peça a Deus habilidade para ver as coisas boas da vida, para que você enfrente as amarguras da vida sem se amargurar, para que você olhe para a vida como um vitorioso. Diga: Deus, eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. Augusto Cury, ele diz que a gente constrói na nossa mente ou uma favela ou constrói um oásis. Diga: Deus, eu quero construir um oásis na minha mente. Eu quero ver as coisas maravilhosas que Deus tem feito. E certamente, eu não estou dizendo que você deve ignorar as lutas, as tribulações, os momentos difíceis que você passa na vida, enfrenta na vida. Eu estou dizendo que você deve reconhecer tudo isso, mas deve, entretanto, agradecer a Deus, porque em meio a esses momentos, o Senhor não te desampara, o Senhor tem te concedido vitória, o Senhor tem abençoado a tua família, o teu trabalho, a tua vida. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, diga: Senhor, me dá habilidade para que eu possa louvar e engrandecer, agradecer a Deus por tudo que Ele me tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Amém. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir.
Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus